Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. Esse é o último vídeo do projeto 33 apostas, 33 dicas quentíssimas para o concurso do IBGE. Se você perdeu os outros vídeos, se você perdeu as outras dicas, fica tranquilo que ao final desse vídeo eu vou deixar uma playlist para você conferir as outras dicas, beleza? Antes da gente começar, se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @prof.stefan.fantini. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e já deixa o like no vídeo que ajuda demais o canal a continuar crescendo. Preparados? Então bora lá! Dica de número 27. Para a dica de número 27, eu trouxe aqui para vocês o conceito de competência. Competência, de acordo com a corrente americana, que é sem dúvidas o conceito que mais aparece nas provas, é o conjunto, ou seja, o somatório de conhecimentos, habilidades e atitudes. O famoso CHA. Para a corrente americana, competência é um fator intrínseco. Competência, portanto, pode ser definida como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes utilizados de forma a gerar valor e entregar resultados à organização. Vamos ver agora, então, o conceito de cada uma dessas variáveis. Conhecimentos, eles constituem no saber acumulado de um indivíduo, ou seja, se referem aos aspectos que o indivíduo ele precisa saber para entender algo e ser capaz de realizar determinada tarefa. Os conhecimentos eles envolvem o saber o que fazer e também o porquê fazer. Os conhecimentos podem ser adquiridos tanto através da experiência de cada indivíduo, uma perspectiva informal, ou através de um treinamento, uma perspectiva mais formal. Eles estão relacionados, portanto, à informação. Joga aqui, ó, informação. As habilidades, por sua vez, se referem à capacidade de um indivíduo em conseguir utilizar esses conhecimentos que ele possui na realização de determinadas atividades, ou seja, consiste na capacidade do indivíduo de utilizar esses conhecimentos em determinadas tarefas. As habilidades envolvem, portanto, o saber como fazer, o know-how do indivíduo, ou simplesmente o saber fazer. As habilidades, elas estão relacionadas, portanto, à técnica e à prática. Coloca aqui, ó, técnica e prática. Por fim, temos as atitudes, que se referem às ações de um indivíduo em determinada situação, ou seja, a maneira como o indivíduo lida com as situações. A atitude representa, portanto, o interesse do indivíduo em agir de determinada maneira em alguma situação específica. Elas envolvem, portanto, o querer fazer, ou então o saber agir, o saber ser. As atitudes estão relacionadas, portanto, ao interesse, à motivação e à identidade e à determinação do indivíduo. Então coloca aqui, ó, ao interesse. Stefan, pode dar um exemplo para ficar mais fácil? Claro. Imagine que João das Neves está estudando para ser piloto de avião. Ele já está estudando há mais de 8 anos, ele já leu mais de 200 livros, então ele está adquirindo muito conhecimento sobre pilotar avião. Portanto, João das Neves, ele tem os conhecimentos necessários para pilotar o avião, afinal, ele tem um saber acumulado. Ele sabe o que fazer e por que fazer. Portanto, ele tem os conhecimentos necessários para pilotar um avião. Contudo, João das Neves, ele nunca entrou no avião. Ele nunca pisou dentro de um avião. Então, ele não tem as habilidades necessárias para pilotar um avião. Então, ele começa a fazer aulas práticas, muitas aulas práticas, faz mais de 200 mil horas de voo. Nesse momento, João passa a adquirir as habilidades necessárias para pilotar um avião. Ou seja, ele aprendeu como fazer. Ele sabe fazer agora determinada atividade, qual seja, pilotar o avião. Então agora João das Neves tem os conhecimentos e as habilidades necessárias a pilotar o avião. Contudo, João das Neves está muito desgostoso. Ele está trabalhando numa empresa, o salário está muito baixo, a carga horária está muito alta, ele não tem interesse em colocar em prática tudo aquilo que ele sabe. Ele não tem interesse nenhum, porque ele acha que ele deveria estar ganhando mais, que ele deveria ter uma melhor qualidade de vida. Ele está sem interesse nenhum em colocar aqueles conhecimentos e aquelas habilidades dele em prática. Ele não está querendo fazer aquela atividade. Aí, determinado dia, João das Neves é convidado para ser piloto em uma grande companhia aérea. Aí ele fica muito feliz com o salário, com a carga horária, com a qualidade de vida, e nesse momento ele passa a ter interesse, ele passa a querer fazer aquela atividade de pilotar o avião. Ele passa, então, a ter interesse de colocar os seus conhecimentos e as suas habilidades em prática. Nesse momento, podemos dizer que João das Neves tem a competência para pilotar um avião.
Afinal, ele tem os conhecimentos necessários, ele tem as habilidades necessárias e as atitudes, ou seja, um interesse em querer pilotar avião. Fechou? Bora para a próxima dica. Dica de número 28. Para a dica de número 28, eu trouxe aqui para vocês as etapas da gestão por competências. Vem aqui na tela, ó. De acordo com Vilas Boas e Andrade, a gestão por competências é um ciclo composto das seguintes etapas: formulação da estratégia organizacional, definição dos indicadores de desempenho, definição das metas, mapeamento de competências ou diagnóstico, planejamento e implementação de ações de gestão de pessoas, captação e ou desenvolvimento de competências e, por fim, feedback, retroação ou avaliação. De todas essas etapas, a mais importante, a que você tem que ficar mais ligado, é o mapeamento de competências. O mapeamento de competências consiste em identificar e definir as competências, tanto individuais quanto organizacionais, necessárias ao alcance dos objetivos, bem como ele busca identificar as competências atuais, as competências reais que a organização já possui, com o objetivo, portanto, de identificar o gap de competências. O que é o gap de competências, Stefan? O gap de competências é aquela lacuna que existe entre as competências que a organização já possui, as competências reais, e as competências necessárias ao alcance dos objetivos. Então, o mapeamento de competências, ele busca identificar quais as competências que a organização precisa para alcançar os objetivos. Quais as competências que a organização já tem. Com isso, identifica-se o quê? O gap de competências, que é a diferença, é a lacuna entre as competências que a organização já possui e as competências necessárias ao alcance dos objetivos. Então a gente pode dividir essa etapa de mapeamento de competências em 3 fases. Primeira, definição das competências necessárias ao alcance dos objetivos. Segunda, definição das competências reais, definição das competências que a organização já possui. E por fim, identificação do gap de competências. Uma coisa que é importante você ficar ligado é que no mapeamento de competências, a descrição das competências deve ser realizada de forma bem clara e objetiva, ou seja, as competências devem ser descritas de forma simples, direta, clara, objetiva, de uma maneira que seja de fácil compreensão. Portanto, nas descrições das competências devem ser evitados a utilização de termos técnicos ou de difícil compreensão, descrições muito longas de competências, textos ambíguos ou então textos repetitivos. Deve ser feita uma descrição clara, simples, direta e objetiva. Combinado? Então, bora para a próxima dica. Dica de número 29. Para a dica de número 29, eu trouxe aqui para vocês a diferença entre administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Stefan, administração de recursos humanos e gestão de pessoas não é a mesma coisa? Tecnicamente, não. Tecnicamente, existe sim uma diferença nos termos administração de recursos humanos e gestão de pessoas. A expressão gestão de pessoas, ela veio aí com o objetivo de substituir a administração de recursos humanos. Os argumentos que são utilizados em prol dessa mudança é que a nomenclatura administração de recursos humanos é muito restritiva, pois implica ali na percepção das pessoas que trabalham em determinada organização como recursos, assim como recursos patrimoniais, recursos financeiros. Por isso, alguns autores adeptos a essa gestão de pessoas, a esse upgrade, digamos assim, eles procuram designar as pessoas que trabalham nas organizações não mais como empregados, como funcionários, como recursos, mas sim como cooperadores, colaboradores, parceiros da organização. Então vem aqui comigo, ó. A administração de recursos humanos de antes, ela está relacionada a aspectos como manutenção da cultura organizacional, introversão, isolamento, ênfase na eficiência interna, a uma rotina burocratizada e tem uma visão mais voltada para o passado e para o presente. As pessoas, elas são tratadas como recursos, como um patrimônio físico da organização. Já a gestão de pessoas de agora está relacionada a aspectos como mudança cultural, inovação, extroversão,
com visão estratégica, uma ênfase na eficácia organizacional, ênfase na administração participativa e tem uma visão mais voltada para o futuro. No âmbito da gestão de pessoas, os funcionários da organização são vistos como talentos fornecedores de competências fundamentais para o sucesso da organização. As pessoas, então, são consideradas parceiras, um patrimônio intelectual da organização. O que você tem que ficar ligado é que muitas vezes a banca acaba utilizando esses dois termos como sinônimos. Outras vezes a banca cobre exatamente essa diferenciação entre administração de recursos humanos de antes e gestão de pessoas de agora. E agora, Stefan, o que eu tenho que fazer? Você deve ficar atento para tentar entender ali se a questão está tratando os termos como sinônimos ou então se ela está exatamente querendo que você identifique a diferença entre esses dois termos, beleza? Então, bora para a próxima dica. Dica de número 30. Para a dica de número 30, eu trouxe aqui para vocês os processos de gestão de pessoas. Vem aqui na tela comigo, ó. Os processos de gestão de pessoas são os seguintes: agregar pessoas, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Os processos de agregar pessoas, ou então processos de provisão ou suprimento, eles são utilizados para incluir novas pessoas na organização. São aqueles processos que incluem, por exemplo, o recrutamento e seleção de pessoas. Os processos de aplicar pessoas, eles são utilizados para desenhar as atividades que as pessoas realizarão na empresa, bem como orientar e acompanhar o desempenho dessas pessoas. Eles incluem, portanto, o desenho organizacional, o desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação de pessoas e a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho está aqui, ó, dentro do processo de aplicar pessoas. Depois temos o processo de recompensar pessoas, que são aqueles utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Incluem aí recompensas, remuneração, benefícios e também os serviços sociais. Depois temos os processos de desenvolver pessoas, que são aqueles utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal dos indivíduos. Eles envolvem treinamento e desenvolvimento. Além disso, estão relacionados aí à gestão do conhecimento e à gestão de competências, aprendizagem corporativa, programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras, bem como programas de comunicação. Depois temos o processo de manter pessoas, que são aqueles utilizados para criar as condições ambientais e psicológicas satisfatórias nas pessoas para as atividades que elas desempenham. Inclui, então, a administração da cultura organizacional, do clima, incluem também disciplina, higiene e segurança, qualidade de vida no trabalho, bem como a manutenção das relações sindicais. Por fim, o processo de monitorar pessoas, ou processo de controle, são aqueles processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar os resultados. Incluem, portanto, banco de dados e sistemas de informações gerenciais. Coloca aqui, ó, acompanhar, controlar. Muito bom! Bora então para a próxima dica. Antes da gente partir para a próxima dica, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse projeto, comenta aqui embaixo IBGE. Esse é o nosso código para eu saber que você chegou até aqui e para eu saber que você está gostando do projeto, beleza? Além disso, deixa o like no vídeo que ajuda demais aqui o canal a continuar crescendo e a continuar trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. Preparados para a próxima dica? Então bora lá para a próxima! Dica de número 31. Para a dica de número 31 eu separei aqui para vocês recrutamento e seleção. Vem aqui comigo na tela, ó. O recrutamento, ele consiste em um conjunto de técnicas que a empresa utiliza para atrair uma quantidade suficiente de candidatos qualificados para que a seleção, ou seja, para o procedimento que vem após o recrutamento, seja bem sucedido. Por sua vez, a seleção, ela busca, através de técnicas específicas, avaliar as características e competências dos candidatos que foram recrutados, bem como as competências que a organização procura, com o objetivo de filtrar
filtrar, classificar e escolher, ou seja, selecionar entre aqueles candidatos recrutados os que detenham as maiores chances de se ajustarem aos cargos que estão vagos na organização. Chiavenato descreve, inclusive, que o objetivo da fase de seleção de pessoas é o de escolher e classificar os candidatos adequados às necessidades da organização. Então olha aqui para mim, ó. Primeiramente, quando a organização identifica uma vaga a ser preenchida na organização, ela faz o quê? Ela faz o recrutamento. Ou seja, ela utiliza técnicas para atrair uma quantidade suficiente de candidatos que se interessem por aquela vaga que está disponível na organização, candidatos esses que sejam qualificados para que a seleção que vai ocorrer depois seja bem sucedida. Afinal, não adianta recrutar um monte de gente que não tem nada a ver com a vaga. Por exemplo, abriu na organização uma vaga de motorista. O ideal é recrutar pessoas que detenham a carteira de motorista. Não adianta de nada recrutar pessoas de 17 anos, por exemplo, que nem podem tirar uma carteira de motorista, ou então pessoas que não tenham a carteira de motorista. Depois que as pessoas foram recrutadas, foram atraídas para aquela vaga, a seleção vai buscar, através de técnicas específicas, avaliar as características e as competências daqueles candidatos e compará-las com as características do cargo, ou seja, com as características que a organização procura, com o objetivo ali de filtrar aqueles candidatos que detenham aquelas competências, que detenham aquelas características, para depois classificá-los e então escolher, selecionar aquele candidato que detém as maiores chances de se adequar àquele cargo vago. Vem aqui dar uma outra olhadinha em uma outra coisa que eu trouxe para vocês. Ó. Existem os meios de recrutamento interno, meio de recrutamento externo e meio de recrutamento misto. O que é um meio de recrutamento interno, Steph? É aquele que é realizado internamente na empresa. Ou seja, o recrutador ele busca encontrar nos próprios funcionários da empresa aqueles que possuem o perfil da vaga que está aberta. O objetivo, portanto, é movimentar, é promover um indivíduo ou transferir um indivíduo de setor, né, o funcionário, da própria empresa para um outro setor, ou seja, através de uma transferência ou de uma promoção. Já o meio de recrutamento externo, a empresa busca atrair candidatos de fora da empresa. Esses candidatos podem estar disponíveis tanto no mercado de recursos humanos, né? Em outras palavras, podem ali estar desempregados, ou então eles podem ser de outras empresas, podem estar empregados em outra empresa, aplicado, né, em outra empresa. Por fim, temos o recrutamento misto, que é aquele realizado tanto com os funcionários internos da empresa, quanto com candidatos de fora da empresa. Então esses são os meios que a organização detém para fazer o recrutamento de candidatos, para depois realizar a seleção desses candidatos que foram recrutados. Bora para a próxima dica, dica de número 32. Para a dica de número 32 eu trouxe aqui algo relacionado ao treinamento e desenvolvimento. É importante que você saiba que a organização ela deve estar continuamente, constantemente preocupada com a aprendizagem humana, para que os funcionários da organização estejam constantemente adquirindo novas competências, com o objetivo de serem capazes, portanto, de conduzir a organização ao alcance de seus objetivos. E essa aprendizagem humana pode se dar tanto pela informação, pela instrução, pelo treinamento, pelo desenvolvimento ou pela educação. Veja aqui que esses conceitos eles estão bastante relacionados e eles compõem o sistema de treinamento, desenvolvimento e educação de uma organização. Dentre esses aqui, eu queria chamar a atenção para vocês ao treinamento e ao desenvolvimento. O treinamento ele consiste em ações educacionais de curta e média duração, que tem por objetivo a melhoria do desempenho funcional do indivíduo, ou seja, são utilizados textos, exercícios, provas, cursos, oficinas, para melhorar o desempenho funcional do indivíduo. Portanto, o treinamento ele é voltado para as atividades funcionais atuais do indivíduo, para as atividades que o indivíduo desempenha no cargo atual dele. O treinamento tem por objetivo, portanto, qualificar o indivíduo para o desempenho eficaz de tarefas específicas e mensuráveis. Portanto,
ele é orientado para o presente e para o cargo atual do indivíduo. Fechou? O desenvolvimento, por sua vez, consiste no conjunto de experiências e oportunidades de aprendizagem que a organização proporciona ao indivíduo. O indivíduo de apoiar seu crescimento profissional, sem direcioná-lo ali a um caminho específico. Em outras palavras, são ferramentas de apoio e estímulo a programas de autodesenvolvimento. Coloca aqui, ó. Tais como programas de qualidade de vida, programas de gestão de carreira, são realizados aí também através de oficinas, cursos, seminários, palestras. Ou seja, o desenvolvimento busca desenvolver competências no indivíduo com o objetivo de desenvolvê-lo profissionalmente para que ele seja capaz de utilizar essas competências futuramente, seja aí para ocupar cargos futuros na organização mesmo. O desenvolvimento tem como foco explorar o potencial de crescimento do indivíduo, para que ele seja capaz de desempenhar cargos futuros na organização. Ele está relacionado, portanto, à carreira. O desenvolvimento está bastante voltado à carreira do indivíduo. Ele é orientado, portanto, ao futuro e ao indivíduo, diferentemente do treinamento, que está relacionado ali ao cargo, à atividade funcional atual do indivíduo ali, ao presente. Legal? Então bora para a próxima dica? Dica de número 33! Nossa, dica de número 33, última dica do projeto. 33 apostas, 33 dicas matadoras para o concurso do IBGE. Tá gostando das dicas? Não deixou o like ainda? Deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, @prof.stefan.fantini, e fique por dentro dos conteúdos que eu disponibilizo aí gratuitamente para vocês, combinado? Vamos lá para nossa dica de número 33, então. Para a dica de número 33, eu trouxe aqui, ó, vem aqui na tela, os 5 critérios, né, do modelo reestruturado do ServiQual. Veja bem, toda organização, ela precisa comprometer-se com a qualidade dos serviços prestados. Portanto, as organizações de sucesso, elas aprenderam a valorizar e ter como objetivo principal a qualidade. Dessa forma, é importante, portanto, que a organização ela se diferencie dos seus concorrentes e coloque o cliente como foco, investindo em sua equipe, em seus funcionários, para que eles sejam capazes de prestar um atendimento de excelência, um atendimento com qualidade. Nesse sentido, autores propuseram um modelo com o objetivo de entender como os usuários eles percebiam e avaliavam a qualidade dos serviços prestados pelas organizações. Esse modelo ficou conhecido como ServiQual. Em português, é um modelo de qualidade do atendimento em serviços. Em inglês, Service Quality Gap Analysis. Por isso que tem essa sigla, ServiQual. E esses critérios pelos quais os usuários percebem e avaliam a qualidade dos serviços prestados pela organização são os seguintes. Primeiro deles, tangibilidade, ou então aspectos tangíveis. Trata-se da aparência física das instalações, dos equipamentos, dos materiais, dos serviços e do quadro de funcionários da organização. Trata-se, portanto, dos aspectos que podem ser percebidos pelos 5 sentidos humanos. Como assim, Stefan? Quando você chega numa empresa, por exemplo, você olha para a limpeza, está vendo a limpeza ali do local, tá vendo que a sua visão, o seu sentido da visão tá percebendo ali o local, tá muito bonito, tá limpo. O cheiro do local, olha seu olfato, você chega, o lugar não tá cheirando bem, você fala, ih, tem alguma coisa de errado. Agora está aquele cheiro de rosas do campo, você já fica acolhido ali naquele lugar. Então os sentidos humanos aí, eles percebem os aspectos tangíveis, os aspectos aí que podem de fato ser percebidos pelos 5 sentidos do ser humano. Um outro critério é o critério da confiabilidade, que consiste na capacidade de prestar o serviço prometido de forma precisa, confiável, eficiente e consistente. Ou seja, trata-se de prestar um serviço isento de não conformidades, desde a primeira vez que ele foi prestado. Não adianta falar, na 5ª vez que eu fui lá na sua casa eu prestei o serviço correto. Não. Trata-se de prestar um serviço de forma precisa, confiável, eficiente e consistente desde a primeira vez, com o objetivo de demonstrar ao cliente que a empresa cumpre com as suas promessas e que esse cliente, esse usuário, ele pode confiar na organização. Em outras palavras, vamos jogar aqui, ó. Vamos resumir tudo isso, ó. Confiabilidade, cumprir os acordos firmados. Depois,
temos o critério da responsividade, ou então da receptividade ou presteza, que consiste na capacidade de ajudar os clientes com prontidão, ou seja, estar sempre disponível para prestar o serviço. Se refere à boa vontade, à disponibilidade do funcionário em querer prestar o serviço, querer ajudar o cliente, bem como a rapidez na prestação do serviço. Depois temos o critério da empatia, que engloba dimensões de acessibilidade, comunicação, compreensão. Trata-se, portanto, de fornecer atenção individualizada, facilidade de acesso e de comunicação com o cliente, com o usuário. Por fim, a garantia ou segurança. A garantia envolve aí dimensões de competência, de cordialidade, de credibilidade, coloca aqui, ó, e de segurança propriamente dita, ou seja, trata-se de possuir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para, com cordialidade, claro, prestar um serviço seguro, transparecendo a confiança e a credibilidade da organização. Põe aqui, ó, confiança, credibilidade. Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Essa foi a nossa dica de número 33 do projeto. 33 apostas, 33 dicas quentíssimas, matadoras pro concurso do IBGE. Curtiu o projeto? Se curtiu o projeto, deixa o like. Inscreva-se no canal, me siga no Instagram, olha aqui no Instagram, @prof.stefan.fantini. Entre lá nos meus canais do Telegram também, vai ser muito bom ter você lá nas minhas redes sociais, beleza? E seguiremos aqui no canal com outros projetos. Falando nisso, deixa sua sugestão aqui embaixo de um outro projeto que você quer, combinado? Um grande abraço e nos vemos no próximo!